Olá, pessoal! Estamos de volta aqui estudando sobre o processo da anestesia, os requisitos, né, o que deve ser registrado em relação aí às informações da anestesia. Isso é muito importante porque remete à importância que nós devemos dar a cada um desses tópicos, tá certo? Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi muito boa para consolidar o conhecimento necessário para entendimento dessa disciplina de anestesia, tá certo? Depois dessa parte aqui estrutural, dessa parte organizacional da anestesia, nós vamos estudar os tipos de anestesia, geral, regional, local, né? E tudo isso aqui trabalhando com questões no final em relação à anestesia, beleza, gente? Então vamos aqui rapidamente, porque assim, essa resolução não vai ser cobrada na nossa prova, é uma forma da gente estudar o que é importante dentro desse processo aqui, tá certo? Então essa ficha de anestesia no intraoperatório vai mostrar aqui a necessidade de conter dados para identificação da pessoa que está preenchendo os dados, identificação do paciente, horário de início e término do procedimento anestésico e cirúrgico, técnica aqui da anestesia que foi empregada, né? Então, quando a gente da enfermagem recebe o paciente lá na sala de recuperação depois, eles passam o paciente para a gente, a primeira coisa que ele fala é, ó, o paciente foi submetido a cirurgia tal, anestesia tal, perdeu tanto sangue, né? Tá usando sonda, dreno, tal, a orientação pós-operatória é essa, né? Então, esse é o plantão que a gente recebe. Tudo isso ela já lê nessa ficha também aqui, que recebe do anestesista, tá? Para nortear os cuidados necessários. Indicação dos equipamentos de monitorização aqui utilizados e anotação dos resultados obtidos aqui ao longo da monitorização. Os sinais vitais, gente, intraoperatório é contínua monitorização e na sala de recuperação também. A gente tem que, de minutos em minutos ali, né, a depender do quadro do paciente, fazer os registros no papel, mas a monitorização em si, ela é contínua, tá? Com os alarmes ali ativados de acordo com o quadro do paciente, ok? Registro numérico a intervalo não superior a. Então, observe, a monitorização é contínua, mas em termos de passar para o papel, 10 minutos a gente vai anotar, né, o anestesista ou o enfermeiro que estiver auxiliando o anestesista, porque isso a gente já tem também nas instituições. Saturação de hemoglobina, gás carbônico expirado no final, claro, né? Paciente entubado, que a gente faz aqui a capnografia e nesse caso também precisará registrar essa informação. Pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e monitorização da profundidade anestésica com monitores de atividade elétrica do sistema nervoso central. 15 minutos, pressão aqui, monitorização invasiva da pressão arterial média, pressão venosa central, índice cardíaco, volume sistólico, parâmetros dinâmicos de responsividade a volume, variação do volume sistólico. Aqui, gente, esses indicadores a gente vai ter com o Swan-Ganz, né, e com a PAI, pressão arterial invasiva, tá certo? Nos casos, é claro, onde os pacientes estão fazendo cirurgia de grande porte, que demanda aqui a monitorização por esses equipamentos, tá certo? Nem toda cirurgia precisa desses indicadores. Soluções e fármacos administrados, tanto no momento, o horário da administração, quanto a via e a dose, né? Se foi inalatório, se foi aqui venoso, se foi peridural, a dose. Descrição aqui se houve intercorrências, eventos adversos e o que foi feito de conduta para resolver o problema, tá? Ok, paciente sai da sala de cirurgia e vai para o pós-operatório imediato na sala de recuperação. O que é que o anestesista e o Conselho Federal de Medicina recomenda aqui de observação desse paciente, tá? Na ficha dessa documentação. Identificar a pessoa que recebeu na sala de recuperação, tá? Identificação do paciente, momentos da admissão e da alta, recursos utilizados para monitorização desse paciente, como eu falei, depende do nível de cirurgia que esse paciente está fazendo, do porte, na verdade, o termo mais adequado, para estar aqui muito monitorizado ou monitorizado basicamente com os sinais vitais aqui e a saturação de oxigênio, que é a maioria das cirurgias, tá? Paciente que tem aí uma monitorização mais importante são os pacientes mais críticos, cirurgia cardíaca, cirurgia de grande porte, transplante, e aí esses casos a gente precisa sim uma monitorização mais completa, tá?
Registro da consciência, lembra que aqui a gente está recuperando da anestesia, né? Então a gente vai perceber aí o registro da consciência, pressão, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura, atividade motora, intensidade da dor, e isso aqui é em intervalos não superiores a 15 minutos na primeira hora da sala de recuperação, tá certo? Então aqui a gente já tem um parâmetro de registro dessas informações, ok? A monitorização é contínua, o registro na ficha da sala de recuperação a cada 15 minutos na primeira hora, ok? Tomando aquele cafezinho, né, gente? Para ativar o modo turbo nosso aqui. Registro de outros parâmetros, depende aqui da prescrição e a orientação. Os fármacos também utilizados. Na sala de recuperação, normalmente a gente faz o quê? A gente pode reforçar o opioide, né? A anestesia está diminuindo, eu preciso de remédio para dor, o paciente está acordando, né? A gente pode fazer também aqui anti-inflamatório, né? Para reduzir também a dor, juntamente com os opioides, com os analgésicos de maneira geral, depender do nível da cirurgia, né? Se for uma cirurgia que envolve a parte óssea, é uma cirurgia muito dolorosa. Aqui também o anestesista ele vai regular a bomba de PCA quando o paciente faz uso da analgesia controlada pelo paciente, tá certo? O paciente faz uso de droga vasoativa, de droga de grande relevância, também tem a bomba de infusão para estar aí ajustando os níveis de necessidade de controle da dor de acordo com a cirurgia recomendada, tá certo? Então, muito importante isso aqui, até para a gente saber quando o paciente vai para o pós-operatório, na enfermaria ou na UTI, em que horário que foi feito certas medicações para a gente dar seguimento aqui ao aprazamento da prescrição, tá certo? Descrição da conduta do médico anestesista e de intercorrências que houveram na sala de recuperação, tá? Aqui também deve ser registrado a estratificação do risco do procedimento em relação ao porte e do paciente, reforçando aqui os antecedentes clínicos. Essas informações, gente, das fichas dos anestesistas, elas são muito usadas pela enfermagem, tá certo? Porque é ali que a gente vai se basear para ver os parâmetros em que o paciente estava, hemodinâmicos, né, para comparar o que ele está ali no pós-operatório nas primeiras 24 horas, tá certo? Então, o paciente está hipotenso, mas peraí, ele já estava hipotenso desde a cirurgia, no pré-operatório, no trans, como é que foi isso aqui? Na sala de recuperação, por quê? Se ele não estava com hipotensão, de repente ele começou a estar com hipotensão, será que ele está fazendo um sangramento, né, uma hemorragia interna? Será que ele está aqui com um sangramento na ferida e a gente não está vendo? Vamos avaliar esse penso cirúrgico, né? Então a gente tem que demandar aí, né, a avaliação desse paciente de forma contínua na sala de recuperação, um momento crítico, tá certo? Em relação a complicações. E quando ele sai da sala de recuperação, também no setor que vai receber aí nas 24 horas imediatas aí após a cirurgia, também demanda uma assistência muito de qualidade, né, da equipe de enfermagem para evitar complicações e identificar aqui problemas imediatamente, ok? Aqui, essa resolução, ela traz pra gente alguns exemplos de cirurgia por porte, tá? E aí eu achei interessante pra gente avaliar isso aqui, ó. Pequeno porte, médio porte e grande porte, tá? Ele vai comparar o porte de acordo com o risco de complicações. Então, por exemplo, baixo risco, menor de 1%. Intermediário de 1 a 5 e alto risco maior de 5% de complicação. Pequeno porte aqui, ele dá exemplo como cirurgias dentais, na mama, algumas endócrinas, oftálmica, ginecológica, reconstrutiva, tá? Ortopédicas menores, como por exemplo uma artroscopia do joelho, né? E urológica, tá? De forma aqui a ser uma cirurgia mais tranquila. A intermediária a gente já vem aqui, ó, abdominal, já mexe com a região da carótida, reparo de aneurisma endovascular ou angioplastia arterial periférica, cirurgia de cabeça e pescoço, neurocirurgia, ortopédicas, transplante e urológicas, aí envolvendo mais cistectomia, grandes ressecções urológicas. E alto risco, quais são as cirurgias aqui que o Conselho Federal de Medicina considerou como alto risco, grande porte aqui? Cirurgia aórtica de emergência, ó, dissecção de aorta entra aqui, por exemplo. Que mexe com o intestino grosso e que seja de urgência ou emergência. Procedimentos gerais abdominais de grande porte. Cirurgia vascular abdominal eletiva. Cirurgia arterial dos membros inferiores.
Revisões complexas aqui de quadril e de joelho, então prótese de PTQ, prótese de total de quadril, PTJ, prótese total de joelho, né, ou artroplastia, também assim chamada. Fratura de pescoço ou fêmur, ou paciente com mais de 69 anos, esôfago, procedimentos complexos, estômago, duodeno, procedimentos complexos, transplante de fígado. Então, são cirurgias de alto risco aqui para a nossa referência em divisão de pequeno, médio e grande porte, ok? Aqui a gente vai falar agora em relação aos equipamentos que são obrigatórios para a administração da anestesia e o suporte cardiorrespiratório. E eu vou para o bloco seguinte, tá certo? Para a gente aqui um bloco bem certinho em relação a bloco de equipamentos para anestesia, tá certo? Porque facilita aí para que você consiga encontrar cada tópico do nosso tema aqui que você deseja procurar quando você não está assistindo a aula por completo, tá certo, gente? Então vamos lá, próximo bloco a gente trabalha os equipamentos. Vamos nessa, espero vocês.